Vamos falar agora de Argentina. Protestos de aposentados e torcidas abala Milei. A Argentina estaria à beira de nova ruptura? Enquanto sua popularidade despenca, Milei enfrenta protesto de aposentados e torcidas de futebol. O governo optou por brutalidade explícita, tentando coesionar base extremista. Esse texto é de Eduardo Garcia Granado, do Outras Palavras, um texto enviado diretamente de Buenos Aires, com tradução do dono e editor do Outras Palavras, Antônio Martins. Gui, o que você tem para destacar para a gente desse texto antes da gente chamar a Vanessa? Sim, esse texto ele foi publicado na sexta passada, mas ele não perde a validade, ele não está antigo, porque os protestos continuam e eles vão continuar. Então o texto ele vai explicar por que isso começou, né? Toda a questão de dilapidação do Estado, no caso são protestos de aposentados que ocorrem todas as quartas-feiras, mas que de repente recebeu o apoio de torcidas organizadas e aí tomou uma nova proporção. O texto vai explicar que a estratégia do governo, do mandato, do regime Milei é responder com cada vez mais violência. A mensagem que ele quer passar é que, independente se há ou não apoio da população, ele vai continuar reprimindo de maneira violenta. E existe um fator muito importante e que é muito grave de que, em relação a que os apoiadores do Milei, eles apoiam, respaldam e, de certa forma, não só respaldam, mas eles pedem, né? Eles exigem que haja, de fato, essa resposta violenta aos protestos. Então, isso também é muito difícil, né? Ainda que seja pode não ser a maioria da população, mas dá um respaldo para que ele continue fazendo isso e submete aí essas pessoas a esse tipo de violação. Nos protestos da semana passada, nós tivemos ataques com gás lacrimogêneo, com balas de borracha, que atingiram aposentados, alguns de 80 anos de idade e até mesmo crianças. E houve um jornalista que foi atingido por uma bala de borracha e teve fratura no crânio. Então, para a gente ter uma ideia aí da gravidade da repressão que o Milei está, enfim, aplicando a esses protestos. Vou chamar agora aqui a nossa diretora de jornalismo, a Vanessa Martina Silva. Van, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Oi, gente, tudo jóia? Muito bom dia para todo mundo. Jorge, Gui, toda a audiência aqui. Prazer estar com vocês nessa sexta de manhã. Van, o Gui fez um levantamento aí das principais coisas. Você também mandou para a gente um texto ontem falando que essas manifestações continuam, né? Vão continuar aí. E o que você tem para trazer para a gente? Bom, esses protestos e essa violência que a gente viu é um protesto de aposentados, né? E eles estão fazendo essas mobilizações já tem muito tempo. Então, toda quarta-feira, eles saem às ruas de Buenos Aires para pedir aumento da aposentadoria. Isso começou antes do governo Milei, é bom dizer também. Durante o governo Fernandes, já tinha essas mobilizações, eu cheguei a cruzar com ela quando eu fiz a cobertura das eleições no ano passado. Cheguei a cruzar com essa marcha, entrevistar algumas pessoas que estavam lá, e isso durante o governo do Alberto Fernandes. A reclamação é extremamente válida e justa, porque com a inflação que corrói o salário dos argentinos e empobrece totalmente a população, o salário que eles ganham, né, enfim, a aposentadoria que eles recebem não é o suficiente para dar conta da cesta básica, né? E lembremos que os aposentados, ou seja, as pessoas idosas, elas têm um fator complicante que é ter muitas vezes que gastar com remédios, tem que às vezes recorrer a determinado tratamento, então uma fisioterapia, alguma terapia complementar, né? Nem que seja também personal para poder ajudar a fazer exercícios, etc. Então, isso corrói completamente o salário dessas pessoas, o dinheiro dessas pessoas, e elas, então, estão aí há vários dias, já há vários anos, inclusive, nas ruas, pedindo esse aumento. O que acontecia durante o governo Fernandes? Era praticamente invisibilizado. Então, quando eu encontrei com esse protesto em Buenos Aires, eu nem sabia do que se tratava. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí conversei com um, com outro,
Tinha gente, inclusive, que ia votar no Maxa, né, no Sérgio Massa, ou seja, ia votar na esquerda, mas estava ali protestando porque dizia isso, tipo, não importa qual seja o governo, eles querem acabar com a nossa aposentadoria, com o nosso direito, e não querem garantir os nossos recursos. Bom, acontece que, como vocês devem imaginar, no governo de Javier Milei a situação piorou. Por quê? Porque a Bullrich, que é a ministra da Defesa, da Segurança, ela inventou aí um protocolo que proíbe os cortes de rua, que proíbe trancar a rua, fechar as avenidas, né? Então, Buenos Aires tem avenidas imensas, assim, de várias faixas, e as pessoas ali, principalmente ali nos arredores do Congresso e da Praça de Maio, né, onde fica a sede da presidência, então, nesses dois polos que ficam um pouco distantes, assim, entre eles, mas ali nesse trecho, que é um trecho muito político, era muito comum você ver protestos que fechavam as ruas, avenidas. E aí, com essa justificativa de isso prejudica o trânsito, isso atrapalha o crescimento do país, isso atrapalha quem quer empreender, etc., a Bullrich criou esse protocolo, que é um protocolo absolutamente repressor, impedindo todos os cortes, etc. Bom, então por que esse protesto que está acontecendo já há vários anos, ele tomou as proporções que tomou e está tendo agora muito mais participação, não só de aposentados, como também de outros setores da sociedade. Porque, por conta desse protocolo da Bullrich, nós tivemos, no protesto anterior, né, então a gente está agora, vamos chamar, na terceira semana, então na semana retrasada, nós tivemos um senhor de idade, e aí ajuda a explicar também a pergunta aqui da Patrícia? Não, como é que era? Penélope. O que explica Boca Juniors e River Plate, torcidas violentas, que já mataram idosos em brigas pela cidade, se juntarem com a desculpa de proteger idosos? Desculpe, mas não caio nessa. Então, isso ajuda a explicar essa pergunta dela. Tinha um senhor que estava com uma camiseta de time, enfim, uma roupa qualquer, num protesto qualquer. Acontece que esse senhor foi agredido pela polícia. Então, aí nós temos dois fatores. O primeiro é ser um senhor agredido pela polícia, então isso já gera comoção, porque as pessoas ficam, é o meu avô, podia ser meu avô ou meu pai, né? E isso gera uma comoção efetiva na sociedade. Então, esse é o primeiro fator. E as torcidas, elas entraram porque ele estava vestido com uma camisa de time. Então, as pessoas ficaram indignadas porque as torcidas, né, ficaram indignadas e resolveram, porque isso causou uma comoção gigante no país. Então, eles resolveram participar. E aí, o outro fator que ajuda a explicar o que aconteceu é que a Argentina está julgando os médicos que cuidavam do Diego Armando Maradona, o Mano de Dios. E Maradona, gente, a gente precisa, sempre que a gente vai falar de um país, a gente precisa entender a mística do país. A gente precisa entender a cultura do país, entender como é que as coisas funcionam. Por isso que eu trago sempre muito contexto, né, quando eu conheço mais o país e tal, para a gente entender um pouco a cabeça dos argentinos e como ela funciona. O Diego Maradona, ele não é igual ao Pelé no Brasil. O Pelé, na verdade, para nós brasileiros, ele é um grande jogador. Excelente, maravilhoso, ninguém supera. Mas ele é um cidadão qualquer, ele é uma pessoa qualquer. Na Argentina, o Diego é Deus. Ele é idolatrado, tem igreja para o Maradona. E já tinha igreja para o Maradona ele estando vivo, entendeu? E, assim, é idolatria. Então, quando você pensa em ídolo, é isso. As pessoas choram no enterro do Maradona, no velório do Maradona. Era a final da pandemia, acho que ainda era pandemia. Cara, as pessoas assim fazendo filas e filas e filas. Buenos Aires parada, para dar adeus a Maradona. As pessoas chorando e tal. Então, o que fizeram? Um marketing genial, né? Alguém pensou, não tenho ideia de que grupo foi, mas começou a postar um vídeo do Maradona em um protesto de aposentados, né? Ele jovem,
e aí um repórter pergunta para ele o que ele estava fazendo ali, e aí ele tem uma fala linda. Ele diz que ele um dia vai ser aposentado, que todo mundo vai envelhecer e que não é justo que essas pessoas que contribuíram tanto para o país estejam passando por esse tipo de dificuldade. E aí ele convoca a população a participar também desses protestos e diz, porque se você não se comove com isso, alguma coisa nesse sentido, se você não se comove com isso, você, enfim, não tem humanidade, qualquer coisa assim. E esse vídeo dele e outros, né, porque ele era muito ativo também, essa outra diferença com o Pelé. O Pelé, não vou entrar no mérito, o Pelé, por vários fatores, ele evitou fazer discursos políticos, ele era mais pró-governo do que contra-governo, nunca fez uma oposição. Não vou entrar no mérito, há um porquê disso, mas o Maradona, ao contrário, ele era extremamente politizado, ele entrava nas disputas, era um cara de esquerda, combatente, né? Tinha muita consciência de quem ele era, então ele era um menino, lá na Argentina, a favela se chama Vila. Então ele era um garoto da Villa, né? Da vila, pobre, que saiu ali, né? Hoje a Boca também, La Boca, em Buenos Aires, hoje ela está transformada, hoje é turística, então a galera vai lá para dançar tango, vai comer, tem uns bares muito chiques, muito legais, tá tudo pintadinho, bonitinho, mas aquilo ali era uma favela violenta. Dali sai o Maradona. Então, com essa ação, né, de colocar o Maradona convocando para o protesto de aposentados, as torcidas organizadas ficam em furor e se mobilizam e falam, não, nós vamos para a rua também, e começam a fazer convocatória dentro das suas bases. É isso que explica, Penélope, essas torcidas nesse protesto. Então, não tem nada a ver essa questão da violência, né? Existem elementos violentos dentro da torcida do River, do Boca e de qualquer outra torcida organizada argentina, como a gente também tem no Brasil. Então, não dá para falar, a Gaviões da Fiel é violenta. Existem pessoas violentas dentro da torcida que provocam caos. A Mancha Verde do Palmeiras é violenta, porque teve o caso, né, da menina, que acho que foi um estilhaço de alguma coisa, não lembro bem, que afetou a menina. Tipo, são setores que são violentos. Então, existem, e dentro de um clube, você tem várias torcidas organizadas. Na Argentina, essa questão das torcidas também, ela está umbilicalmente vinculada a essa mística do país. Porque, ao contrário também do Brasil, lá os clubes de bairro, de vila, são muito fortes. Então, todo bairro tem o seu clube, e as pessoas são fanáticas por esse clube também, né? Então, por exemplo, elas torcem para o Boca, mas torcem para um time da vila que joga, e eles vão no estádio e tal. Então, essa ideia das torcidas organizadas, o governo Javier Milei tentou colar isso, que é o argumento da Penélope. As torcidas violentas se chamam barras na Argentina, né? Então, são barras violentas, barras do Boca, barras do River. E não são barras, né? São pessoas comuns que, vestindo a camisa do seu time, sendo de uma organizada ou não, saíram às ruas em apoio aos idosos. Falei muito, mas nós tivemos, né, quarta-feira agora um protesto, foi bem menor, mas é interessante que esse protesto, ele criou uma faísca, né, para incendiar o país. Por quê? Porque agora nós já temos a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, um sindicato muito forte e importante, porque o movimento sindical na Argentina, ao contrário do Brasil, é muito forte, muito bem organizado, não foi totalmente desmantelado, e como acontece no Brasil. E aí eles já marcaram uma grande marcha que a CGT vai apoiar no dia 24 de maio, ou seja, na segunda-feira, né? Terça-feira, acho. 24 de maio, nós teremos o Dia da Memória, que é um evento tradicional na Argentina, onde todos os setores de direitos humanos saem às ruas para cobrar a memória, né, reivindicar os desaparecidos ainda da ditadura argentina,
para reivindicar os netos desaparecidos, etc. Então, a CGT vai se somar agora nesse protesto de 24 de maio. E, mais importante, marcou uma greve geral para o dia 10 de abril, então vai ser a terceira greve geral aí no governo do Javier Milei. E no dia 9, que aí será a quarta-feira, a CGT também se comprometeu a se somar ao protesto dos aposentados. Então, nós teremos 3 mobilizações que espera-se serem grandes, convocadas pela CGT. Quando a CGT convoca, muitos outros grupos ligados ou não a sindicatos se somam, né? Como eu disse, os movimentos de direitos humanos, juventudes, mulheres, etc., geralmente se somam também a essas marchas e a esses protestos. Gui, não sei se você quer falar alguma coisa, só queria, só jogar um dado aqui, só para ajudar a elucidar algumas coisas que podem estar como dúvida na cabeça de vocês. 82% dos beneficiários da aposentadoria tiveram sua aposentadoria diminuída, né? E aí, é interessante, eles recebem mais ou menos 100 mil pesos. Eu não consegui eu não traduzi isso para real, mas vai dar para entender. E aí, o custo de uma cesta básica, ela média, é 300 mil pesos. Então, a gente já tem que a conta não fecha. Então, é mais difícil desmobilizar essas pessoas, né, Van? 100 mil pesos argentinos é o equivalente a R$535 brasileiros. Certo. E aí a gente tem esse custo para eles de 300 mil pesos, ou seja, não bate. Então, a gente está falando de pessoas que estão vivendo, passando fome. Então, óbvio, eles não vão se desmobilizar por conta de violência, né? Isso vai demorar um bom tempo. E aí tem uma pergunta aqui, depois se você quiser responder, o Guilherme acho que tem uma consideração a fazer antes, perguntando se o Milei está tentando fazer o que fizeram no Chile, onde a gente viu que vários aposentados acabaram indo morar na rua e tal, e a economia se recuperou, né? Mas a sensação de bem-estar das pessoas era horrível, tanto que teve um colapso social. E aí, Gui, se você quiser, antes dela responder, você fazer a sua consideração? Não, só ia, na verdade, fazer mostrar aqui uma pergunta. Na verdade, eu acho que vai nesse sentido, talvez, do Chile. E tem uma pergunta aqui sobre o fato de que Milei continua popular na Argentina e de que talvez, né, o Alberto Suassuna, ele pergunta isso para a Vanessa, e também o Chuck Siqueira diz que acredita que o Milei ainda vai ganhar uma reeleição e que essa violência na Argentina é um tiro no pé para a esquerda. A última pesquisa de popularidade foi em fevereiro de 2025 e ele está com 45% de aprovação. É alto ainda, diminuiu 2%. Então, na verdade, saiu uma pesquisa Atlas, a popularidade dele caiu 10 pontos, mas ainda essa pesquisa não pegou o protesto de aposentados, pegou só a questão da criptofraude, né? Aquela fraude que a gente conversou aqui, daquela criptomoeda que ele inventou, e aí o pessoal perdeu bilhões de dólares, né? Não é nem de reais, é dólares. Foi, assim, uma coisa alucinante. Bom, vamos lá, peraí. Vamos falar do Chile. Ele não tem ainda uma proposta consolidada para isso, não que eu tenha visto. O que acontece no Chile? No Chile, a aposentadoria é privada. Então, essa é a diferença do Chile com relação à Argentina e ao Brasil. Então, o que significa isso? Você tem as IFPs, que são esses fundos de aposentadorias, você vai pagando, né? É como uma aposentadoria privada aqui no Brasil, entendeu? Só que não existe a pública. Então, aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes fazem a aposentadoria privada para complementar a pública. Então, acaba pagando um pouco a mais, faz uma aposentadoria e tal. O que acontece no Chile? Como isso é generalizado, né? Todo mundo tem que ter uma aposentadoria privada. Então, esses fundos são fundos, gente, e fundo quer ter lucro. Então, eles pegam esse dinheiro dos aposentados, eles especulam com esse dinheiro e não tem retorno em lucro, né? Então, os fundos lucram, os aposentados não. Então, a ideia de que você vai colocar esse dinheiro e vai viver dos juros desse dinheiro não existe. Por isso, os aposentados do Chile estão na miséria, porque o dinheiro que eles colocaram lá não rendeu nada e é isso. No caso da Argentina, ainda é pública. Então, a comparação não teria esse viés de comparação,
mas no sentido de levar os aposentados a situações de rua, a situação de miséria, de uma pobreza extrema, nesse caso, sim, a comparação é válida, porque a Argentina tem um empobrecimento brutal não só dos aposentados, a Argentina tem um empobrecimento também da classe média. Então, por exemplo, setores de professores universitários, que é uma classe média, né? Média. Então, também caindo aí numa situação de pobreza. Por quê? Porque o salário não acompanha a inflação. Ah, Vanessa, mas isso já era assim no Fernandes. A situação econômica da Argentina já era ruim, péssima, durante a gestão de Alberto Fernandes. Agora ela está horrenda, né? O que justifica a manutenção da aprovação do Milei? Ao contrário da esquerda, a extrema-direita, ela não mente no seu programa de governo. Então, o que eles falam que vão fazer, eles vão e fazem, tá? E o Milei, ele disse que ele ia prejudicar a população. Ele ganhou com as pessoas cientes disso. Ele disse, tudo vai piorar muito antes de melhorar. Então, tem um setor da população que está falando, beleza, está piorando, mas depois vai melhorar. E aí a gente tem a conivência dos meios de comunicação, e aí um exemplo brasileiro é a Folha de São Paulo, que dia sim, dia não, publica um texto falando que a economia da Argentina está melhorando, que a inflação reduziu, que tem mais investimentos. Agora mesmo eu abri o La Nación, jornal argentino La Nación, para dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. E aí tem lá, né, dizendo que investidores de Nova York estão elogiando o governo Milei e incentivando a compra de papéis argentinos, ou seja, comprar ações argentinas, né? Então, você cria, é uma distopia, né? Você cria um ambiente favorável em um cenário totalmente caótico. Enquanto no Brasil a gente tem o contrário. O governo Lula tem apresentado excelentes resultados, excelentes. Tem aí todos os dias anunciado programas interessantes e que vão na linha da melhoria de vida da população, e a mídia é totalmente pessimista, e dia também, a mídia brasileira está destacando pontos negativos, destacando crise, etc., que às vezes existe e às vezes sequer existe. Então, isso ajuda a explicar em um determinado ponto, e há um outro elemento muito mais complexo, que não é uma unanimidade, então, tipo, é uma visão que eu trago, mas que não é uma unanimidade entre os analistas que cobrem a Argentina, que consideram essa questão, que é a seguinte: a base do Milei, ela tem pessoas ricas, sim, etc., mas ela tem muito pobre, muito pobre. E esses pobres, eles são aquelas pessoas que são desenganadas, sabe? A pessoa que não tem nada a perder, nada, não tem nada a perder. Então, são essas pessoas que moram nessas vilas, nessas favelas, que estão precarizados, então trabalham de Uber, trabalham de bicicleta, entrega de bicicleta, enfim, todos esses aplicativos, né, de uberização, né, que a gente chama, que é em geral. Então, qualquer tipo de uberização. E essas pessoas, elas não têm relação com o Estado. Então, tipo, elas não se importam com os aposentados, porque elas sabem que elas não vão se aposentar. Então, esse tipo de pauta, porque tem que aumentar o salário dos professores universitários, elas não estão nas universidades, elas não se importam. Tem que aumentar o salário dos aposentados, elas não vão se aposentar, os pais delas não são aposentados, elas não se importam. Então, são pautas que, embora, né, a gente possa imaginar, caraca, mas fala, inclusive, com uma população mais pobre, não fala. Porque essa população pobre que apoia o Milei é o tipo de pessoa que são, em termos um pouco mais técnico, mais marxista, é o lumpen proletariado. Então, é uma galera que não tem menor consciência de classe, que não está nem um pouco interessado e que odeia o governo. Então, quando o Milei fala que é contra o governo, que quer explodir o Banco Central, eles adoram, porque eles querem explodir o governo, eles querem explodir Buenos Aires inteira, porque nada daquilo é para eles, entende? Nenhum governo governou para essas pessoas até agora. Eles moram em ruas que não são asfaltadas, eles não têm água em casa,
não têm saneamento básico, eles não têm acesso a escolas de qualidade. Então, eles querem que o Estado exploda, eles não estão nem aí. Muitos desses são a base de apoio do Milei, então eles não estão nem aí para essas coisas, né? Tipo, e aí também tenho falado da questão da criptomoeda, o quanto isso realmente abala o Milei. Estão querendo tacar a pecha dele de golpista, né? Então, golpista, estafador, é uma palavra boa para você prejudicar um governante. Mas, Alberto, eu não disse que ele não sabe votar porque ele é burro. O Alberto está trazendo aqui uma questão. Esse tipo de discurso é perigoso. Por pobre que não sabe votar porque é burro. Eu não disse isso em nenhum momento. Eu não disse que ninguém é burro. Estou dizendo que o discurso do Milei para essas pessoas é interessante. Por quê? Porque o Estado nunca fez nada por elas. Então, não estou falando que ninguém é burro. Estou falando que elas têm um ponto de vista e elas estão defendendo esse ponto de vista. O Estado nunca deu nada para mim, então não me importa com o Estado. Tá? Então, em nenhum momento eu falei isso. Por favor, não coloque palavras na minha boca. Enfim, e aí, concluindo o raciocínio, a questão da criptomoeda. Não pegou essa pessoa pobre que apoia o Milei, a base do Milei, porque essas pessoas não estão investindo em criptomoeda. Então, estão querendo, né, colocar a pecha como golpista, etc. Pode ser que colhe, mas nesse momento eu não vejo. Por quê? Porque eles não perderam dinheiro, não conhecem ninguém que perdeu esse dinheiro, é um tema um pouco difícil de entender, são ricos que estão perdendo. Então, tipo assim, não dialoga com essa população, com essa parte. Que, como eu disse, é, em boa medida, o eleitor do Milei.